Bem-vindo ao nosso terceiro episódio Fixa em Foco. Hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho dos pinos intrarradiculares. Os pinos intrarradiculares, que são os núcleos fundidos, especialmente, e os pinos pré-fabricados, a gente vai ver hoje qual a sua importância em relação à prótese fixa. A prótese fixa, normalmente, a gente tem um elemento dentário bastante destruído e aí a gente precisa realmente um reforço radicular que vem da raiz e vai em direção à coroa. E aí a gente está falando de um reforço chamado de pinos pré-fabricados intrarradiculares, ou seja, são pinos, são artefatos que a gente insere dentro do canal para que a gente faça realmente um reforço radicular e com isso também a gente consiga interpor esse núcleo ou pino na coroa do dente totalmente ou parcialmente destruída. Essa necessidade geralmente acontece quando a gente faz um tratamento endodôntico, onde a gente realmente destrói bastante a estrutura remanescente do dente, fazendo com que a gente necessite realmente de um reforço dentro da raiz, principalmente, já que também está bastante fragilizada devido ao tratamento endodôntico, quer seja perda de colágeno, perda de propriocepção, a própria estrutura do acesso coronário e a grande destruição coronária faz com que realmente o remanescente dentário estejam bem enfraquecido. E aí a gente precisa, para reabilitar esse dente, reforçar esse remanescente tanto radicular na raiz como também na coroa coronária, ok? E aí a gente tem basicamente hoje em dia duas formas bastante discutida e um pouco controversa e polêmica na literatura a respeito desses pinos pré-fabricados. A gente tem os pinos de fibras de vidro e os pinos mais antigos em relação a esse procedimento, que são os núcleos metálicos fundidos. Em relação a esses dois tipos de núcleos, há uma controvérsia em relação principalmente à sua fratura deste pino em relação ao remanescente dentário. A gente tem muito erros e acontecem as fraturas em núcleos metálicos fundidos, que são núcleos mais resistentes, basicamente de níquel cromo, que é uma liga muito resistente e muito rígida. A gente pode interpor, como era feito antigamente, faz-se com os núcleos fundidos podem ser feitos com ligas áureas ou semi-áureas, né? Nobres ou seminobres. Então, áureas é o ideal para que a gente consiga realmente uma resistência adequada, aliado à flexibilidade e à maleabilidade do ouro, né? Enquanto as ligas básicas de níquel cromo a gente não tem tanto essa maleabilidade assim, fazendo com que os remanescentes que estão ali corram o risco de ser fraturados e acabar tendo que fazer as hélices desse dente e realmente perdendo por completo. Surgiram algumas formas de pinos pré-fabricados. Esses pinos pré-fabricados como fibra de carbono, fibra de zircônia e os próprios pinos metálicos de titânio ou de aço inox foram perdendo ao longo do tempo, ao longo desses 20 anos de uso, perdendo sua utilização devido também à grande quantidade de fraturas e algumas desvantagens estéticas também. E aí hoje a gente tem os núcleos fibras de vidro que conseguem, aliado à resina composta e ao cimento resinoso, conseguem apresentar um conjunto bastante acessível, bastante promissor no sentido de a gente conseguir também baixos índices de fratura radicular e fratura coronária com o uso dos pinos de fibra de vidro e também a estética bastante apurada, já que são pinos à base de vidro mesmo e que a gente tem aquela transluminação muito adequada. No entanto, o que ocorre com os pinos de fibra de vidro é que a técnica para a cimentação desse núcleo, desse pino de fibra de vidro, ela é bastante sensível no sentido de não aceitar muito a questão dos riscos que tem dentro da boca, principalmente a umidade, que vai ser utilizado resina composta. Resina composta não aceita umidade em seu constituinte.
Muitos profissionais, então, não respeitam o isolamento absoluto ou fazem um isolamento relativo controverso ou polêmico, ruim, e aí acaba realmente comprometendo o conjunto sistema de pinos, de fibras de vidro, a própria resina e o próprio cimento resinoso. Então, esse constituinte, se não for bem protocolado num procedimento bastante rígido, especialmente em dentes posteriores, a gente tem um problema de descimentação, principalmente desses núcleos de fibras de vidro, aliado junto com a sua reabilitação que foi feita normalmente de coroas de cerâmica pura, livres de metal ou metal free. Então a gente tem essa controvérsia. Os pinos de fibras de vidro são uma excelente forma de você realmente ter esse reforço radicular, principalmente, e coronário, aliado ao seu módulo de elasticidade da dentina, muito semelhante das resinas compostas com a dentina, chamando-se de dentina artificial, e também ao próprio cimento resinoso à base de resina também BGMA, numa concentração mais fluida. Então a gente tem todo esse constituinte necessitando de um procedimento crítico e que a gente realmente consegue bastante sucesso e bastante praticidade dessa sua confecção, já que a gente não precisa levar para o laboratório para confeccionar esse pino. A gente mesmo no consultório faz esse procedimento de cimentação de pino, aliado também à reanatomização do pino e também do preparo do conduto radicular e também do coronário em si. O que acontece na prótese fixa é que realmente, se você não fizer o protocolo rígido, você corre o risco de falhar nessa sua reabilitação oral. Diferentemente dos núcleos fundidos, que apesar da sua liga ser bastante rígida e que está comprometendo a estrutura coronária e radicular, se você fizer um procedimento bem adequado para a confecção desse núcleo fundido, você promove uma resistência bastante grande e significante da parte radicular, como principalmente da coronária. Você não há necessidade de fazer um protocolo muito rígido com relação à umidade e também cimentação. A cimentação é bastante tranquila de fazer com esse núcleo fundido. Você pode fazer até com fosfato de zinco, no cimento de pó e líquido, tranquilamente. Num isolamento relativo, você pode estar utilizando e você consegue uma resistência muito maior que o pino de fibra de vidro. Quando a gente se fala de fixas de mais de um elemento, se fala de fixa de 3, 4, 6, 8, 10 elementos, a gente não consegue ainda, com o uso dos pinos de fibra de vidro, fazer com que esses retentores fiquem reforçados com a utilização desses pinos de fibra de vidro. A gente vai precisar, para fazer as nossas fixas extensas, onde a gente precisa de pilares realmente que consigam reter e consigam ter esse reforço das forças dissipadas nos seus pônticos, a gente precisa realmente de um remanescente bastante rígido. E aí a gente está falando dos núcleos metálicos fundidos, que a gente necessariamente, respeitando os polígonos de Roy e a lei de Hunt, a gente consegue que os núcleos metálicos fundidos desempenhem uma retenção excelente e adequada para aquele remanescente coronário e radicular, assim você fazendo também um protocolo de sua confecção, podendo ser direto ou indireto, ou seja, você pode estar modelando esses núcleos metálicos fundidos no consultório, ou podem estar fazendo uma moldagem direta e enviando no laboratório para que ele faça a fundição desses núcleos fundidos, né? Contudo, os núcleos fundidos ainda têm grande respaldo na literatura, e se você fizer adequadamente, respeitando as suas características de confecção, principalmente dentro do sistema radicular, você consegue realmente interpor um núcleo de fibra de núcleo fundido bastante adequado e bastante resistente, fazendo com que esse núcleo fundido desempenhe um papel muito importante, dando uma resistência maior ao remanescente. É claro que a maioria dos remanescentes que vão para fixas estão muito debilitados, e aí a gente precisa realmente verificar se a utilização do núcleo fundido seria uma ideia ideal, ou então a gente realmente faria um pino de fibra de vidro.
Se esses remanescentes dentários estão muito enfraquecidos, fragilizados, a gente dificilmente vai conseguir fazer com que esses remanescentes participem de uma prótese fixa extensa. Então, se ele reabilita só ele mesmo de forma individual, a gente consegue naturalmente fazer um pino de fibra de vidro, especialmente quando a gente tem a reabilitação de um lateral superior. No lateral superior, a gente tem uma indicação quase que 100% do uso de pinos de fibra de vidro. Já nos outros elementos, especialmente nos dentes posteriores, inclusive pré-molares e principalmente os molares, a gente sempre vai estar preferindo fazer a utilização dos pinos, dos núcleos metálicos fundidos, especialmente se a gente não tem um remanescente de 2 milímetros de férula, que faz com que a reabilitação abrace esse dente e a gente consiga reter esse dente em aspecto de férula. Então, a tensão do remanescente radicular e coronário, em que a gente necessita pelo menos 2 milímetros, com que tenha toda a estrutura do dente para que a gente consiga interpor fibra de vidro, né? E especialmente a gente precisa 2 milímetros para fibra de vidro. Se a gente não tiver, realmente a gente vai ter que utilizar os núcleos metálicos fundidos. É uma controvérsia, é uma polêmica no sentido que as resinas compostas estão ajudando muito esse processo da gente ter uma longevidade e um sucesso clínico em relação a esses remanescentes, já que eles são uma peça fundamental e base para a constituição da nossa reabilitação oral. Sem esse pino pré-fabricado ou esse núcleo fundido, a gente não tem uma base específica para o remanescente e a gente acaba falhando, principalmente em relação às fraturas coronárias, se a gente não interpor um remanescente ao longo do dente, porque vai vir uma força vertical e faz com que os remanescentes que estão fragilizados eles vão acabar se fraturando. E as fraturas ocorrem no fibra de vidro, principalmente a você não ter o protocolo rígido de cimentação, especialmente isolamento absoluto, e no núcleo fundido de você não confeccionar os padrões de remanescente radicular juntamente com a largura, comprimento dos 2/3 e 1/3 de largura, especialmente dos núcleos fundidos. Então tá aí, a gente tem as duas polêmicas, um contra o outro, mas no sentido que um ajuda o outro e a gente tem características de o que você vai fazer com esses artefatos. Eles estão realmente para ajudar a gente e ter esse remanescente de volta para ser reabilitado, senão a gente vai acabar consequentemente indo para uma reabilitação mais definitiva e mais cirúrgica no caso dos implantes. Então, se a gente não tem um remanescente adequado para fazer essa inserção, quer seja de pinos pré-fabricados, quer seja de núcleos fundidos, a gente realmente vai ter que interpor o tratamento de implantes dentários, que normalmente hoje a gente já tem um custo mais ou menos equilibrado entre a implantodontia e a prótese fixa. Então a gente vai realmente utilizar esses núcleos quando a gente realmente tem algum remanescente radicular e coronário que faz com que esses remanescentes, juntamente com esse artefato, consiga ter uma resistência adequada e uma rigidez estrutural para que a gente consiga realmente interpor uma reabilitação unitária ou quer seja de próteses extensas, tá bom? Então fica aí a dica para você utilizar esse artefato, esse procedimento bastante importante na prótese fixa, mas com que você faça isso adequadamente e com consciência de como deve ser feito e como deve ser protocolado. Assim, se você não realizar os procedimentos necessários para a confecção desses cimentos, as falhas e faltas de longevidade e sucesso clínico que vai acontecer não vai ser de acordo com o sistema cerâmico, a cerâmica que vai ter essa falha, e sim dos procedimentos clínicos, por exemplo, se você não efetuar a confecção de um pré-fabricado ou núcleo fundido adequadamente, quer seja na ausência desse artefato, quer seja também na ausência de um protocolo mais rígido ou de um protocolo mais específico para os nossos núcleos fundidos, tá bom? E aí fica a dica para você sempre pensar na confecção desses núcleos metálicos fundidos ou núcleos, principalmente fibras de vidro, que são os nossos pinos pré-fabricados, tá bom? Um grande abraço, até mais nossos episódios da nossa série da Netflix, Vandré Taumaturgo, Fixa em Foco.